A resposta imunológica do tipo adquirida, ou também chamada de adaptativa, é um tipo de resposta em que precisa de um contato prévio com um antígeno para que ela possa ser desencadeada. Então vai depender daquelas células APCs, que são as células apresentadoras de antígeno. E esse tipo de resposta imunológica, ele produz memória. Então, se por acaso a pessoa entrar em contato de novo com o mesmo antígeno, a reação imunológica vai ocorrer de forma muito mais rápida e mais eficiente. E esse tipo de resposta, ele pode ser dividido ainda em dois tipos. A resposta adaptativa do tipo humoral e a resposta do tipo celular. A do tipo humoral, ela ocorre em ambiente extracelular, com a participação do linfócito do tipo B e a produção de anticorpos. E a resposta adaptativa do tipo celular, ela ocorre com a participação do linfócito do tipo T. E ela vai ocorrer então em nível de célula, em que o linfócito T vai destruir ou uma célula defeituosa, uma célula cancerígena, ou uma bactéria, ou um vírus. Um linfócito imaturo, ele vai dar origem ao linfócito B, ao linfócito T e à célula NK. A célula NK, eu já falei sobre ela, circula no sangue, destrói vírus e destrói célula cancerígena, né? Porque tem aquelas enzimas lá, a perforinas e a granzima, ok? Vamos agora olhar para essas duas aqui mais importantes, o B e o T. O linfócito B é o que vai estar envolvido com a produção dos anticorpos, tá? E o linfócito T, ele vai estar envolvido com o processo de destruição da célula, tá? Vamos ver aqui o B. O B, quando ele recém, né, foi diferenciado de linfócito imaturo para linfócito B, ele ainda pode se diferenciar em linfócito B de memória, que é então uma parte dos linfócitos B, porque aqui eles vão fazendo o que se chama proliferação clonal, tá? Um linfócito B e o linfócito T e a célula NK, elas vão se proliferando muito. E aí o linfócito B, uma parte deles vai ser transformada em célula B de memória, que vai então guardar parte do antígeno para se lembrar depois, no caso de ocorrer uma nova infecção, vai ocorrer uma nova resposta imune. E essa resposta ela vai ser ainda mais rápida e mais intensa, porque já está pronto o mecanismo, né? Já se sabe como fazer a defesa daquele patógeno. Muito bem, além do B de memória, o linfócito B ele também pode se diferenciar num plasmócito. O plasmócito é essa célula que ela é com esse núcleo, o núcleo não é central, tá? Ele é deslocado assim mesmo, ela é uma célula alongada com um núcleo extracêntrico, e ela é a célula que consegue secretar anticorpos. Então, é uma célula bem importante. Muito bem, fechando aqui linfócito B, vamos olhar o T, tá? Que é a célula mais importante do sistema imune. O linfócito T, ele ainda pode se diferenciar em 4 tipos. O linfócito T de memória, que é uma parte que vai ficar reservada ali, inativa, só vai ser ativada se por acaso entrar de novo no organismo o mesmo patógeno. Aí sim ela vai se proliferar bem rapidamente. O T helper é um linfócito que ele vai ajudar a sinalizar. Ele vai produzir um monte daquelas citocinas, aquelas interleucinas, e vai ser aquele mediador, aquele mensageiro que vai chamar, então, vai ativar tanto esse T citotóxico, que o nome já diz, né? É esse aqui que é o que vai destruir, né? Ele é citotóxico, quanto o helper também vai ativar esse processo aqui, ó, que é um amadurecimento do linfócito B, para ele se converter em plasmócito e aí sim conseguir sintetizar os anticorpos. Então, o T helper, o nome já diz, né? Ele é um assistente, ele ajuda nesse processo, então, de ativação. O linfócito T supressor já é o oposto. Ele evita com que ocorra uma resposta imune exacerbada. Ou quando já foi combatido o antígeno, ele vai lá e libera também citocinas, mas no caso elas vão fazer com que cesse a resposta imune. O linfócito T citotóxico, esse sim é o que vai lá e consegue destruir a célula, destruir a bactéria ou a célula infectada, né, pelo vírus e assim por diante. Então esse aqui é o que consegue fazer a destruição. Opa, aqui, linfócito T citotóxico, ok? Vamos falar de cada uma delas. O plasmócito. Então, o plasmócito, né, lembrando, ó, ele era um linfócito B que se diferenciou no plasmócito. São células ovais com núcleo excêntrico, sintetizam anticorpos. Eles estão presentes no tecido conjuntivo, mas também tem nas tonsilas, nos linfonodos e no baço. Os linfócitos. Vamos lá. 4 tipos. T helper. Ele consegue detectar o antígeno nas APCs, né? Então, as células apresentadoras de antígenos vão vir com aquele complexo lá MHC com o antígeno pendurado lá na membrana e vão mostrar, né? Então, o T-helper, ele consegue detectar isso, uma APC trazendo um antígeno, e aí sim ele sintetiza um monte das interleucinas, né, que são tipos de citocinas, que vão estimular a fagocitose, estimular o linfócito T e o linfócito B. Uma coisa que é importante que eu esqueci de falar naquele desenhozinho ali, ó, o nome T, linfócito T, lembrem do timo, tá? Os linfócitos, para eles amadurecerem em linfócito T, tem que obrigatoriamente passar pelo timo, tá?
Que mais? Então, o T-helper já foi. T citotóxico. Detectam e eliminam as células que exibem antígenos, tá? Eles se ligam a MHC1, né? Lembram que tinha o MHC1 e o MHC2, né? O T citotóxico, ele se liga ao MHC1. O T-helper ao MHC2. O T citotóxico, ele também tem as perforinas e granzimas. Lembra que a célula NK tinha? Porque elas são da mesma linhagem, né? A linhagem linfóide. Então, a perforina vai fazer a perfuração das membranas plasmáticas e a granzima induz a apoptose. O T supressor, ele vai produzir as interleucinas inibitórias, então vai cessar a resposta imune. E o T de memória vão ser células de reserva que vão se tornar aptas no caso de uma nova exposição ao antígeno. Só para constar, tá? O antígeno pode ser um vírus, pode ser uma bactéria, pode ser uma célula cancerosa ou uma toxina. Por que eu estou falando isso, né? Renovando, reforçando isso? Porque a gente vai falar um pouquinho de anticorpo agora. Então, o que seria um anticorpo? Um anticorpo, é um grupo, né, de proteínas plasmáticas, as imunoglobulinas, por isso que a gente chama de IG, IgG, IgA, IgM, porque é imunoglobulina, tá? Então, são proteínas que estão no plasma sanguíneo e são mediadores químicos, são sinais indicando a presença do invasor. E elas são específicas para cada antígeno. Eu já comentei isso com vocês, mas a resposta imune subsequente, ela é sempre mais rápida e mais intensa. Então, como nós temos células de memória, tanto B quanto T, se por acaso for infectado novamente pelo mesmo antígeno, a resposta imune, ela é sempre mais rápida e mais intensa. De uma maneira bem simplificada, um anticorpo, ele lembra então o formato da letra Y, em que tem essa região variável aqui em cima e uma região constante aqui embaixo. Essa região variável, ela é variável porque depende do antígeno que eu estou tratando, tá? Então, sempre nessa região aqui de cima, eu vou ter fragmentos, eu vou ter peptídeos do antígeno. Por isso que ela é específica. E aí, o nosso corpo vai colecionando um monte de anticorpos, né? Por isso que se fala, né? A criança vai adquirindo anticorpos. Porque vai formando uma biblioteca de vários tipos de anticorpos diferentes para cada bactéria, e vírus e toxina que a pessoa se expôs ao longo da vida. Então, é nessa região superior aqui que vai ficar o fragmento do antígeno, e nessa região constante aqui, ela não varia. O que vai variar nessa região constante aqui? O tipo de anticorpo que a pessoa que nós temos, né? Que todo mundo tem, porque na verdade são classes de anticorpos. Existe o IgA, o IgG, o IgM. Então eu tenho vários tipos de anticorpos. Cada tipo desse guarda vários tipos de memória de antígeno. Vamos lá, vamos ver se fica um pouco mais claro agora. Então, Ig vem de imunoglobulina, são proteínas, né, do plasma. IgA, tá? É um tipo de anticorpo. Na verdade, é uma classe, tá? Porque dentro de IgA, no nosso corpo, nós vamos ter várias IgAs, né? Deixa eu voltar aqui, ó. Por exemplo, se eu estou analisando as IgAs do sangue de uma pessoa, ela vai ter várias IgAs que vão variar nessa região aqui, ó, né? Porque depende do quantos antígenos ela já se infectou e tem memória. Bom, essa IgA, qual é a função, né? Elas neutralizam toxinas, bloqueiam a ligação dos antígenos com as células da mucosa. Então, a IgA ela é clássica da mucosa, tá? Então, nariz, boca, o sistema respiratório, digestivo, geniturinário, é bem comum, tá? A presença dessas IgAs. Não só na mucosa, como nas secreções, como leite, saliva, muco, secreção vaginal e fluido brônquico, tá? Então, tem bastante IgA, elas vão fazer, então, a neutralização de toxinas e também vão bloquear o antígeno para que ele não consiga invadir as células da mucosa. A IgM, ela está presente no sangue, tá? Então, a IgA está na mucosa, a IgM, ela está mais no sangue. É o primeiro anticorpo, tá? E ele indica uma exposição recente. Se a pessoa, ela está infectada no momento, né? A hora que vai tirar sangue, vai ver que ela está com uma grande quantidade de IgM. A IgG, ela já indica uma exposição tardia. O IgG, então, é a classe dos mais abundantes no sangue, é o que mais tem. E também tem uma característica que é que consegue atravessar a barreira placentária. Então, passa IgG da mãe para o filho ainda durante a gestação. A IgE, ela faz degranulação dos mastócitos e basófilos. E aí, lembram, né, histamina e heparina, então está bem relacionado com o processo alérgico e também infecção né, por parasitas eumínticos. E a IgD, ela é um tipo de receptor de antígeno que está presente na membrana do linfócito B, né? Então, lembra que o linfócito B, ele também tem a função de APC, né? De célula apresentadora de antígeno. Bom, como é que ocorre, então, a inativação de um antígeno? Tem 5 formas. Aglutinação, ou seja, eu vou ter, então, a associação do anticorpo mais o antígeno, formando, então, agregados, tá? Então, vários anticorpos vão se unir ao antígeno e vai formar um agregado. Com isso, vai ser mais fácil ocorrer a fagocitose, ou às vezes até mesmo já inativa ali nesse processo de aglutinação, né? Porque o antígeno ele vai ficar sem ação, ele vai estar todo agregado com os anticorpos em volta. Opsonização também é um tipo, né, onde vários anticorpos eles vão ficar em volta do antígeno e vai ser mais fácil para o processo de fagocitose, tá? Então vai vir lá
uma célula fagocitária, um macrófago, né, ou uma outra, uma célula dendrítica, e vai, então, conseguir fagocitar mais facilmente. Neutralização seria o bloqueio na entrada, o bloqueio, né, do antígeno para ele não entrar nas células, ou também inativação de toxina. Então, os anticorpos vão se ligar no antígeno, com isso ele não vai conseguir entrar na célula, né, ou se for uma toxina, ao fazer essa ligação, anticorpo mais antígeno já inativa ela. Citotoxicidade seria, então, mais no caso dos parasitas eumínticos, né, no caso de micro-organismos multicelulares, que aí, então, a ligação dos anticorpos em volta desses parasitas vai fazer com que macrófagos e eosinófilos consigam liberar os seus grânulos e aí sim destruir aquele micro-organismo, tá? E o último seria a ativação do sistema complemento, né? Então, nós já falamos dele, ele está mais relacionado com a lise de bactérias, certo? Então, essas são aquelas glicoproteínas que conseguem, então, sinalizar e fazer a lise das bactérias, né? Então, aqui são tudo ligações de anticorpos nos antígenos que vão sinalizar ou inativar ou destruir, certo? Aqui, então, um desenhozinho ilustrando isso que a gente já falou, ó. Eu tenho um linfócito B, que foi ativado pelo antígeno. Esse linfócito, quando ele foi ativado, né, ó, então lembrando aqui, é a chamada resposta imune humoral, ou seja, ela ocorre fora, né, em ambiente extracelular, porque a gente vai estar falando de anticorpos, ó, o antígeno se ligou no linfócito B, e aí, então, ele vai se diferenciar ou em B de memória ou em plasmócito. Os plasmócitos têm a função principal, que é a secreção de anticorpos, tá? Desse lado direito aqui, eu tenho também, ó, os linfócitos T, tá? Então, eu tenho uma APC, uma célula apresentadora de antígeno, trazendo, né, aqui na sua membrana, o antígeno, e aí, com isso, então, consegue esse linfócito, ó, ele vai liberando as citocinas ou as interleucinas e vai fazer, então, o amadurecimento do linfócito. O linfócito TH, aqui no caso helper, ó, ele ajuda, então, também com as interleucinas, né, ele vai ativar tanto o amadurecimento do linfócito T, quanto a diferenciação do linfócito B, ó, tá? Então, ele é bem importante no processo de mediação química. O supressor, só no final, é que ele vai agir, vai liberar as interleucinas que são inibitórias. O citotóxico, então, que é a célula que tem as perforinas e as granzimas, que vai fazer a destruição do patógeno, né, do antígeno. E tem também o linfócito T de memória, que vai guardar fragmentos do antígeno para uma próxima infecção. Então tá, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula. Era isso, até a próxima, tchau!